Capítulo 53. Ainda chovia na manhã seguinte, o que Bryce decidiu ser um presságio. Aquele dia seria um saco. A noite anterior tinha sido um saco. Cynric se recusou a sair debaixo das cobertas, muito embora Bryce tenha tentado convencê-lo com a promessa de café da manhã antes do passeio, e quando enfim a semiférica conseguiu arrastá-lo até a rua, com Hunt vigiando da janela, a chuva tinha evoluído de uma garoa agradável para um total dilúvio. Um sapo gordo, encolhido em um canto da entrada do prédio, embaixo da pequena marquise, esperava que qualquer pequeno e desafortunado Vanir passasse voando. Ele encarou Bryce e Cynric enquanto os dois chapinhavam por ali, angariando um bufar de bigodes do último, e se aninhou mais à lateral do prédio. Pervertido, murmurou ela, sobre o tamborilar da chuva no capuz do casaco, sentindo o olhar do sapo enquanto desciam o quarteirão. Para uma criatura menor que seu punho, eles encontravam um meio de ser uma ameaça. Todo e qualquer tipo de duende, até confinada na biblioteca, Lerraba os odiava e temia. Apesar da capa de chuva azul marinho, a legging preta e a camiseta branca logo estariam encharcadas, como se a chuva de algum modo subisse do chão. A água também empoçava dentro das galochas verdes, espirrando a cada passo dado através da chuva inclemente, as palmeiras balançando e uivando acima. A primavera mais chuvosa já registrada, o noticiário falara na noite anterior. Ela não duvidava. O sapo ainda estava ali quando voltaram. Cynric tendo completado a rotina matinal em tempo recorde, e Bryce talvez tenha, ou não, saído de seu caminho para pisar em uma poça próxima. O sapo havia lhe mostrado a língua, mas pulou para longe. Hunt estava parado no fogão, cozinhando algo que cheirava a bacon. Ele olhou por sobre o ombro enquanto ela despia a capa, respingando todo o chão. — Está com fome? — Estou bem. O anjo estreitou os olhos. Devia comer alguma coisa antes de sairmos. Ela o dispensou com um aceno, despejando ração na tigela de Cynric. Quando se levantou, encontrou Hunt lhe oferecendo um prato, bacon e ovos e uma grossa torrada dourada. Eu a vi brincando com a comida há 5 dias da última semana, disse ele sem rodeios. Não vamos começar de novo. Ela revirou os olhos. Não preciso de um macho me dizendo quando comer. E que tal um amigo lhe dizendo que teve uma noite compreensivelmente difícil e que fica perversa como um demônio quando está com fome? Bryce franziu o senho. Hunt apenas continuou a segurar o prato. É natural ficar nervosa, sabe? Disse ele. E assentiu para a sacola de papel que ela havia deixado ao lado da porta. As roupas de Danica dobradas e prontas para análise. Bryce tinha ouvido a ligação de Hunt para a Victoria meia hora antes, em que ele pedia que mandasse fazer o teste Mimir dos féricos. A Spectro dissera que Declan já havia providenciado tudo. Não estou nervosa, são apenas roupas. Ele somente a encarou. Bryce grunhiu. Não estou. Dane-se perderem as roupas no depósito de evidências. Então coma. Não gosto de ovos. A boca do anjo se curvou para cima. Já a vi comer 3 dúzias deles. Seus olhares se encontraram, então se desviaram. Quem ensinou você a cozinhar, afinal? Com certeza era muito melhor cozinheiro do que ela. O deplorável jantar que havia feito na véspera servia de prova. Aprendi sozinho. É um talento útil para um soldado. Aumenta a popularidade em um campo de legião. Além do mais, tive 2 séculos a meu favor. Seria patético não saber cozinhar a essa altura. O anjo aproximou ainda mais o prato. Coma, Kinlan. Não vou deixar ninguém perder aquelas roupas. Ela cogitou jogar o prato na cara de Hunt, mas enfim o pegou e se sentou na cadeira da cabeceira da mesa. Cynric veio trotando até ela, já encarando o bacon esperançoso. Uma xícara de café apareceu na mesa num piscar de olhos depois, o creme ainda rodopiando por cima. Hunt sorriu com malícia. Não quero enfrentar o mundo sem as provisões adequadas. Bryce o ignorou, pegou o telefone que ele havia deixado sobre a mesa e tirou algumas fotos, da refeição, do café, do sorriso estúpido de Cynric ao seu lado e da própria careta, mas bebeu o café mesmo assim. Quando colocou a xícara na pia, Hunt terminava o café na mesa às suas costas, e a semiférica sentiu os passos mais leves do que nos últimos tempos. Não perca essas roupas, avisou Hunt a Victoria enquanto ela inspecionava a sacola em sua mesa.
A Spectro ergueu o olhar de uma desbotada camiseta de banda cinza com a estampa de uma figura encapuzada e gritando na frente. The Banshees. Temos roupas de Danica Fendir e das outras vítimas no depósito de evidências. Certo, mas use essas também, disse Hunt para o caso de alguém ter adulterado as evidências nas outras e para que Bryce sentisse como se tivesse contribuído com algo. Ela estava na galeria lidando com alguns clientes Nob com Naomi de vigília. Conseguiu o teste Mimir com Declan? Como disse ao telefone, sim. Vi que espiou o conteúdo da sacola novamente. Ligo para você se tiver alguma novidade. Hunt esticou um papel sobre a mesa. Veja se encontra algum traço dessas coisas também. Victoria leu as palavras e empalideceu, o halo acentuado na testa. Acha que foi algum desses demônios? Espero que não. O anjo havia feito uma lista de demônios em potencial que podiam estar trabalhando em conjunto com Cristalos, todos antigos e terríveis, seu pavor crescendo a cada nome acrescentado. Muitos eram pesadelos que habitavam a história de Ninar, todos catastróficos se entrassem em Midgard. Ele havia enfrentado 2 deles antes e quase não sobrevivera àqueles encontros. Hunt indicou a sacola outra vez. Falo sério, não perca essas roupas, insistiu. Está amolecendo até lá. Hunt revirou os olhos e se dirigiu para a porta. Apenas gosto das minhas bolas onde estão. Naquela noite, Victoria avisou a Hunt que ainda estava fazendo os testes. A tecnologia férica Mimir era bastante minuciosa, de modo que demoraria um bocado para terminar o diagnóstico. Ele rezou para que o resultado não fosse tão devastador quanto imaginava. Havia mandado uma mensagem para Bryce sobre o assunto assim que ela encerrara o expediente, rindo quando viu que ela novamente tinha mudado a informação de contato em seu telefone. Bryce é uma rainha. Ficaram acordados até meia-noite maratonando um reality show sobre um grupo de jovens e belos Vanir que trabalhavam em um clube de praia nas Ilhas Coronal. Ele havia se recusado a princípio, mas, ao fim do primeiro episódio, fora ele que apertara o play para o segundo e então o seguinte. Também ajudou o fato de terem começado a assistir a TV em cantos opostos do sofá para depois acabarem lado a lado, a coxa do anjo pressionada contra a da semiférica. Ele talvez tenha brincado com sua trança, ela talvez tenha permitido. Na manhã seguinte, Hunt seguia Bryce até o elevador quando seu telefone tocou. Deu uma olhada no número e fez uma careta antes de atender. Oi, Micah. Meu escritório, 15 minutos. Bryce apertou o botão do elevador, mas Hunt apontou para a porta do telhado. Ele voaria com ela até a galeria, então continuaria até o DCC. Tudo bem? Disse ele cauteloso. Quer que a senhorita Kinlan me acompanhe? Apenas você. A ligação ficou muda. Capítulo 54. Hunt entrou na torre por uma porta dos fundos, com o cuidado de evitar qualquer área possivelmente frequentada por Sandriel. A Isaiah não havia atendido sua ligação e ele achava melhor não continuar ligando, à espera de que o comandante o fizesse. Micah olhou pela janela quando ele chegou, seu poder já armando uma tempestade. Por que, começou o arcanjo, está ocupando o laboratório com testes féricos em evidências antigas? Temos razões para suspeitar que o demônio que identificamos não está por trás da morte de Danica Fendir. Se pudermos descobrir o verdadeiro culpado, isso pode nos levar ao conjurador. A cimeira será em 2 semanas. Eu sei, estamos trabalhando duro. Está? Beber em uma whiskeria com Bryce Kinlan configura trabalho? Babaca. Estamos focados, não se preocupe. Sabine Fendir me ligou, sabia? Para comer meu fígado por ser considerada suspeita. Não havia nada humano naqueles olhos, apenas um gélido brilho predador. Foi um erro, admitimos, mas tínhamos razões suficientes para acreditar que... Resolva o caso. Vamos resolver, grunhiu Hunt. Michael observou com frieza. Sandriel tem perguntado sobre você, disse o arcanjo em seguida. Sobre a senhorita Kinlan também. Fez generosas ofertas para comprá-lo de novo. Hunt sentiu um peso no estômago. Eu as recusei até agora. Disse que você era muito valioso para mim. Micah jogou uma pasta sobre a mesa, então se voltou para a janela outra vez. Não me faça reconsiderar, Hunt. Hunt folheou o arquivo.
a ordem que continha, sua punição, por causa de Sabine pela demora por existir, morte por morte. Parou no quartel para pegar o elmo. Micah havia feito uma anotação na margem da lista de alvos, seus crimes, sem armas. Então Hunt pegou mais algumas das adagas de punho negro e também sua faca de cabo longo. Cada movimento cuidadoso, deliberado, cada meneio de corpo ao colocar a armadura negra acalmava sua mente, distanciando ainda mais de si mesmo. Seu telefone vibrou sobre a mesa e ele olhou tempo bastante para ver que Bryce Elma Rainha tinha enviado uma mensagem. Tudo bem? Hunt calçou as luvas negras. O telefone vibrou novamente. Vou pedir sopa de bolinho de porco para o almoço. Servido? Hunt virou o telefone para baixo, escondendo a tela, como se aquilo a impedisse de descobrir o que estava prestes a fazer. O anjo reuniu as armas com séculos de eficiência. Em seguida, colocou o elmo. O mundo se resumiu a frios cálculos, a cores abafadas. Somente então ele pegou o telefone e respondeu a Bryce. Estou bem. Vejo você mais tarde. A semiférica havia escrito outra vez quando ele chegou à pista de pouso do quartel. Ele tinha visto o balão com os 3 pontos aparecer, desaparecer, depois pipocar de novo, como se ela tivesse escrito 10 diferentes respostas antes de se decidir por um ok. Hunt desligou o telefone conforme abria a porta com o ombro e se lançava pelos ares. Era uma mancha contra a claridade, uma sombra em contraste com o sol. Um bater de asas o levou aos céus e não olhou para trás. Algo estava errado. Bryce soubera assim que se dera conta de que não tivera notícias do anjo depois de 1 hora no comício. A sensação apenas piorou diante da vaga resposta à própria mensagem, sem contar o motivo pelo qual ele fora convocado, o que planejava fazer, como se outra pessoa tivesse respondido por ele. Ela havia digitado uma dúzia de respostas diferentes para o silêncio de Hunt. Por favor, diga que está tudo bem. Digite 1 se precisa de ajuda. Fiz algo que o aborreceu? O que houve? Precisa de mim no comício? Esnobando uma oferta de sopa de bolinhos de porco? Alguém roubou esse telefone? Assim por diante, digitando e deletando, até que havia digitado: estou preocupada, por favor, me ligue. Mas não tinha o direito de se preocupar, de exigir aquilo do anjo. Então se decidira por um patético ok. E não tivera mais notícias dele. Havia checado o telefone obsessivamente durante todo o expediente. Nada. A preocupação embrulhava seu estômago. Ela nem havia pedido a sopa. Uma olhada nas imagens das câmeras do telhado mostrava Naomi sentada ali o dia todo, o rosto tenso. Bryce havia subido até lá por volta das 3. Tem alguma ideia de aonde ele pode ter ido? Perguntou, os braços apertados em volta do corpo. Naomi a encarou. Hunt está bem, respondeu ela. Ela hesitou, lendo algo na expressão de Bryce. Um brilho de surpresa acendeu seus olhos. Ele está bem, disse a anjo com gentileza. Quando chegou em casa, com Naomi postada no telhado vizinho, a semiférica já não acreditava mais nela. Então decidiu mandar tudo para o inferno. Para o inferno a cautela ou as aparências ou a coisa do gênero. Parada na cozinha, conforme o relógio chegava perto das 8, escreveu para Hunt. Por favor, me ligue, estou preocupada com você. Pronto. Que caísse no éter ou onde quer que as mensagens flutuavam. Ela levou Cynrix para passear uma última vez naquela noite, o telefone colado à mão, como se quanto mais forte o apertasse, mais alta a probabilidade de o anjo lhe responder. Eram 11 horas quando fraquejou e ligou para um número familiar. Ron atendeu ao primeiro toque. O que há de errado? Como ele sabia, não importava. Ela engoliu em seco. Bryce, a voz de Ron se tornou incisiva. Música tocava ao fundo, mas pareceu mudar, como se ele houvesse se afastado para um canto mais quieto de onde quer que estivesse. Viu Hunt em algum lugar hoje? A voz soou aguda e exagerada. Está tudo bem? Perguntou Flynn ao fundo. O que aconteceu? Perguntou Ron a ela simplesmente. Tipo, encontrou Hunt no campo de tiro ou em qualquer lugar? A música se extinguiu. Uma porta bateu. Onde você está? Em casa. Ela se deu conta, então, de como aquela ideia fora estúpida. Ligar para ele, perguntar se Ron, dentre todas as pessoas, sabia o que o assassino particular do governador estava fazendo. Me dê 5 minutos.
Não, não precisa vir até aqui. Estou bem, só... Sua garganta queimava. Não consigo encontrá-lo. E se Hunt tivesse deitado por aí uma pilha de ossos e carne e sangue? Quando o silêncio se arrastou, Ron disse com uma calma intensidade. Vou colocar Deck e Flynn no caso imediatamente. Os encantamentos cantaram e a porta da frente se destrancou. Bryce enrijeceu conforme a porta se abria devagar, conforme Hunt, vestido no traje negro de batalha e usando o infame elmo, entrava. Cada passo parecia exigir toda a concentração do anjo e seu cheiro, sangue, não o dele. Bryce, ele chegou, sussurrou o telefone. Ligo para você amanhã, disse ao irmão e desligou. Hunt vacilou no meio da sala. Sangue manchava suas asas, brilhava no couro da armadura, salpicava o visor do elmo. O que aconteceu? Ela conseguiu perguntar. O anjo recomeçou a andar. Passou por ela o ranço de todo aquele sangue, diferentes tipos de sangue, empesteando o ar. Ele não disse uma palavra. Hunt, qualquer alívio que a tinha perpassado agora se transformava em algo mais afiado. Ele se dirigiu para o quarto e não se deteve. A semiférica não ousou se mover. O anjo era um espectro, um demônio, uma sombra da morte. Aquele macho de capacete e roupas de batalha, ela não o conhecia. Hunt chegou ao quarto, nem mesmo a encarando enquanto fechava a porta às suas costas. Ele não podia suportar. Não podia suportar o olhar de puro vertiginoso alívio no rosto de Bryce ao vê-lo entrar no apartamento. Havia voltado direto para casa depois de completar a missão porque achou que ela estaria dormindo, e então ele poderia lavar o sangue sem precisar ir ao quartel do Comitium. Mas Bryce tinha ficado na sala, esperando por ele. E quando ele entrou no apartamento, ela havia visto e cheirado o sangue. O anjo tampouco conseguiu suportar o horror e dor em sua expressão. Vê o que essa vida fez comigo? Quis perguntar, mas as palavras lhe escapavam. Havia apenas gritos até então, dos 3 machos que passara horas torturando, seguindo as ordens de Micah. Hunt seguiu para o banheiro e abriu a água quente no máximo. Ele tirou o elmo, sem a viseira para abafá-la. A luz brilhante ferroou seus olhos. Em seguida, descalçou as luvas. Bryce havia parecido tão horrorizada, nenhuma surpresa. Ela não poderia ter compreendido de fato que ele era, quem ele era até aquele momento, porque as pessoas o evitavam, não o encaravam. Hunt despiu o traje, os hematomas já desapareciam. Os barões do tráfico que havia matado naquela noite tinham tentado alguns golpes antes que ele o subjugasse, antes que ele os prendesse ao chão, empalados com suas lâminas, e os deixasse ali, gritando de dor por horas. Nu entrou no chuveiro, os azulejos brancos já suados de vapor. A água escaldante empolava sua pele como ácido. Ele engoliu o grito, o soluço, o cheiro e não se esquivou do jato fervente. Ele engoliu o grito, o soluço, o choro e não se esquivou do jato fervente. Não fez nada enquanto deixava que aquilo o purgasse. Michael havia enviado em uma missão. Tinha ordenado que Hunt matasse alguém, vários alguéns pelos cheiros diferentes no anjo. Teria cada uma dessas vidas amortizado sua hedionda dívida? Aquele era seu trabalho, o caminho para a liberdade, o que fazia para o governador e, no entanto, Bryce jamais havia pensado no assunto. O que fazia a ele, quais as consequências. Não era um caminho para a liberdade, era um caminho para o inferno. Bryce se demorou na sala esperando que ele terminasse o banho. A água continuava correndo. 20 minutos, 30, 40. Quando o ponteiro marcou quase 1 hora, ela se flagrou batendo a porta do quarto do anjo. Hunt? Nenhuma resposta. A água continuava. Ela abriu a porta, percustando a penumbra do cômodo. A porta do banheiro estava aberta, vapor pairando dali. Tanto vapor que o quarto tinha se tornado sufocante. Hunt! Ela avançou, inclinando o pescoço para ver dentro do banheiro brilhante. Nenhum sinal do anjo no chuveiro. A silhueta de uma asa cinzenta molhada se erguia por trás do vidro do box. Ela se moveu, não pensou, não se importou. Estava no banheiro em um piscar de olhos.
o nome do anjo nos lábios, preparada para o pior, desejando ter trazido o telefone do balcão da cozinha. Mas lá estava ele, sentado, nu, no piso do boxe, a cabeça entre os joelhos. A água açoitava suas costas, molhando seu cabelo. A pele salpicada de dourado brilhava com um vermelho furioso. Bryce deu um passo para dentro do chuveiro e sibilou. A água estava escaldante, a ponto de queimar. Hunt, chamou ela, e ele nem mesmo piscou. A semiférica desviou o olhar do anjo para o chuveiro. O corpo de Hunt estava curando as queimaduras, cicatrizando e em seguida escaldando, cicatrizando e escaldando. Parecia pura tortura. Ela engoliu um grito conforme esticava a mão para o chuveiro, a água quase fervente ensopando sua camisa, as calças, então abaixou a temperatura. Ele não se moveu, nem mesmo a olhou. Ele havia feito aquilo muitas vezes, se deu conta. Cada vez que Michael o enviara em uma missão e para todos os arcanjos que tinha servido antes daquilo. Cynrix veio bisbilhotar. Farejou as roupas ensanguentadas, depois se deitou no tapete de banho, a cabeça sobre as patas dianteiras. Hunt não deu nenhuma indicação de que percebia sua presença, mas a respiração se acalmou, tornando-se mais fácil. E embora não conseguisse explicar os próprios motivos, ela pegou o frasco do shampoo e o sabonete de lavanda do nicho dos azulejos. Em seguida, se ajoelhou à frente do anjo. Vou lavar você, disse ela baixinho, se estiver tudo bem. Um leve, mas terrivelmente claro aceno de cabeça foi a única resposta, como se as palavras ainda lhe escapassem. Então Bryce derramou o shampoo nas mãos, depois entrelaçou os dedos no cabelo do anjo. Os fios grossos pesavam e ela esfregou com suavidade, lhe inclinando a cabeça para enxaguá-la. Os olhos de Hunt se ergueram, enfim. Encontraram os dela conforme se inclinava na direção do jato de água. Você é o reflexo de como me sinto, sussurrou ela, a garganta fechada. Todo dia. Ele piscou, o único sinal de que havia ouvido. Bryce tirou as mãos do seu cabelo e pegou o sabonete. O anjo estava nu, percebeu, tendo de algum modo esquecido o fato, completamente nu. Não se permitiu pensar no assunto enquanto começava a lhe ensaboar o pescoço, os ombros poderosos, os braços musculosos. Vou deixar que se divirta sozinho da cintura para baixo, disse ela, o rosto enrubescido. Ele apenas a observava com franca vulnerabilidade, mais íntimo que qualquer toque de lábios no pescoço, como se, de fato, o anjo enxergasse tudo o que ela era, tinha sido e viria a ser. A semiférica esfregou seu torso o melhor que pôde. Não consigo lavar suas asas com você apoiado na parede. Hunt se levantou em um poderoso e gracioso movimento. Ela desviou os olhos do que a posição havia exatamente colocado em sua linha de visão, o considerável detalhe com o qual ele não parecia se importar ou de quem nem se dava conta. Então, tampouco ela se importou. Bryce se levantou, espirrando água em si mesma, e o virou com gentileza. Também não se permitiu apreciar a visão traseira, aqueles músculos e perfeição. Sua bunda é perfeita, havia dito o anjo. Idem agora podia atestar. Ela ensaboou suas asas, cinza escuras com a água. Ele assomava sobre ela, tanto que a semiférica precisou ficar na ponta dos pés para alcançar a ponta daquelas asas. Em silêncio, ela o lavou, e Hunt apoiou as mãos nos azulejos de cabeça baixa. Ele precisava descansar e do conforto do esquecimento. Então Bryce o enxaguou, se certificando de que cada pena estivesse limpa, e em seguida esticou a mão ao redor do anjo para fechar o registro. Apenas o pingar da água pelo ralo enchia o banheiro fumegante. Bryce pegou uma toalha, mantendo os olhos erguidos enquanto Hunt se virava para encará-la. Ela enrolou aquela em seus quadris, pegou uma segunda no porta-toalhas ao lado do box e a esfregou na pele bronzeada. Gentilmente secou suas asas. Depois esfregou o cabelo do anjo. Vamos, murmurou ela. Cama. O rosto de Hunt ficou mais alerta, mas ele não se opôs quando ela, pingando água das roupas ensopadas e do cabelo, puxou-o para fora do chuveiro. Não se opôs quando ela o levou até o quarto, até a cômoda em que havia guardado suas coisas. Ela escolheu um par de cuecas pretas e se abaixou.
os olhos grudados no chão conforme esticava o elástico. Vista? Hunt obedeceu, primeiro um pé, depois o outro. Ela se levantou, deslizando a cueca pelas coxas grossas e soltando o elástico com um leve estalido quando chegou à cintura. Bryce pegou uma camiseta branca de outra gaveta, franziu o senho para as complicadas aberturas para acomodar aquelas asas e a deixou de lado. Roupa de baixo é o que vai ser, declarou ela, afastando o cobertor da cama para ele diligentemente. Roupa de baixo é o que vai ser, declarou ela, afastando o cobertor da cama que ele diligentemente fazia toda manhã. Deu um tapinha no colchão. Durma um pouco, Hunt. De novo, ele obedeceu, deslizando sob as cobertas com um gemido suave. Ela desligou a luz do banheiro, escurecendo o quarto, e voltou para onde ele agora estava deitado, ainda encarando. Ousando afastar o cabelo molhado da testa, os dedos de Bryce roçaram a odiosa tatuagem. Os olhos do anjo se fecharam. Estava tão preocupada com você, sussurrou ela, acariciando seu cabelo novamente. Ela não conseguiu terminar a frase. Então se forçou a recuar para se dirigir até ao próprio quarto e vestir roupas secas e talvez dormir um pouco também. Mas aquela mão forte, quente, lhe segurou o punho, impedindo-a. Ela olhou para trás e flagrou Hunt a encarando outra vez. O quê? Um pequeno puxão lhe disse tudo. Fique. Sentiu um aperto doloroso no peito. Ok, ela tomou fôlego. Ok, claro. E por algum motivo, a ideia de voltar até o quarto, de deixá-lo sequer um instante, parecia muito arriscada. Como se ele pudesse desaparecer de novo se ela saísse para se trocar. Então ela pegou a camiseta branca que tivera a intenção de vestir no anjo e se virou, tirando a própria blusa e o sutiã, jogando tudo no banheiro. As roupas aterrissaram nos azulejos com um som de bofetada, abafando o som do deslizar da camiseta macia do anjo sobre sua pele. A peça batia em seus joelhos, fornecendo cobertura suficiente para que ela se livrasse do moletom e da calcinha molhados e também a jogasse no banheiro. Cynrix havia subido na cama, aninhando-se na parte de baixo, e Hunt tinha se afastado, dando a ela espaço suficiente. Ok, repetiu ela mais para si mesma. Os lençóis estavam aquecidos e cheiravam ao anjo, cedro molhado de chuva. A semiférica tentou inspirá-lo sem parecer óbvia, conforme se ajeitava, sentada contra a cabeceira. E ela tentou não parecer muito chocada quando ele deitou a cabeça em sua coxa, o braço a envolvendo para repousar no travesseiro. Uma criança pousando a cabeça no colo da mãe, um amigo em busca de um toque reconfortante para lembrá-lo de que era um ser vivo, uma boa pessoa, não importando o que o obrigassem a fazer. Hesitante, Bryce mais uma vez afastou seu cabelo da testa. Os olhos de Hunt se fecharam, mas ele se inclinou na direção do toque, um pedido silencioso. Então Bryce continuou acariciando seu cabelo, repetidas vezes, até que a respiração do anjo se tornou profunda e estável, até que o corpo poderoso relaxou ao seu lado. Tinha perfume de paraíso, de lar e eternidade, e do lugar exato em que devia estar. Hunt abriu os olhos para a suavidade feminina e calor e gentil respiração. Na penumbra, ele se viu meio esparramado sobre o colo de Bryce, a mulher em questão desmaiada contra a cabeceira, a cabeça inclinada para o lado. Uma das mãos ainda em seu cabelo, a outra no lençol ao seu lado. O relógio exibia 3:30. Não foi a hora que o surpreendeu, mas o fato de que estava consciente o bastante para assimilá-la. Ela havia cuidado dele, lavado e vestido e acalmado. Não se lembrava da última vez que alguém fizera aquilo. Com cuidado, Hunt desgrudou o rosto daquele colo, se dando conta das pernas nuas, de que ela não vestia nada sob sua camiseta, e do quão perto estava o seu rosto. Os músculos protestaram apenas um pouco quando ele se levantou. Bryce nem mesmo se mexeu. Ela havia-lhe vestido as cuecas, pelo amor dos deuses. Sentiu as bochechas enrubescerem, mas saiu da cama. Cynrix abriu um olho para ver o motivo da comoção. O anjo dispensou a besta com um aceno e caminhou até o lado do colchão em que Bryce dormia. Ela se remexeu apenas um pouco quando a pegou nos braços e a carregou até seu quarto.
Então ele a deitou na cama e ela grunhiu em protesto pelos lençóis frios, mas o anjo logo a cobriu com o edredom e a deixou antes que pudesse despertar. Estava a meio caminho da sala quando o telefone da semiférica, abandonado sobre o balcão da cozinha, brilhou. Hunt deu uma olhada, incapaz de se controlar. Uma série de mensagens de Rand enchia a tela, todas das últimas horas. Atalar está bem? Mais tarde, você está bem? Então, 1 hora atrás. Liguei para a recepção do seu prédio e o porteiro me garantiu que os dois estão aí, então presumo que estejam bem, mas me ligue pela manhã. E em seguida, de 30 segundos antes, como se em uma reflexão. Fico feliz que tenha me ligado hoje à noite. Sei que as coisas estão fodidas entre nós, e sei que muito por minha culpa, mas se precisar de mim, estou aqui. A qualquer hora, Bryce. Hunt olhou para o corredor do quarto da fêmea. Ela havia ligado para Ram. Por isso estivera ao telefone quando ele voltou. Esfregou o peito. Voltou a dormir em sua cama, onde o perfume de Bryce ainda permanecia, como um toque fantasma caloroso.